Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e ao Mamon, o tema deste vídeo, desigualdade das riquezas. Antes de adentrar no texto de análise de Kardec, vou trazer aqui uma questão que está contida no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são as leis morais. Esse assunto foi trazido por Kardec através de uma pergunta. É a seguinte, questão número 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a ela se opõe. É preciso lembrar que nós temos múltiplas encarnações. E em cada encarnação nós nos desenvolvemos um pouco mais, um pouco menos, em certa área do conhecimento, em outra, e as outras pessoas igualmente, mas não há o desenvolvimento espiritual, intelectual, etc., moral, de maneira igual. Cada um tem um desenvolvimento diferente. E é preciso levar em conta que Deus cria sempre e incessantemente. Nesse exato momento, Deus está criando novos seres humanos, simples e ignorantes, que através das múltiplas encarnações vão desenvolvendo o seu espírito na direção do reino dos céus. De modo que há espíritos mais jovens, espíritos mais antigos. Em cada encarnação aprendemos coisas que outros aprendem diferente, e assim por diante. De modo que não há absolutamente a possibilidade de que, detendo a riqueza em igual quantidade, as pessoas tratem disso de maneira igual. É sempre diferente. Ele acrescenta outra questão a esta pergunta. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? A questão da igualdade absoluta das riquezas, naturalmente, né? Essas pessoas são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreende que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Interessante a colocação firme dos espíritos sobre essas ideias que circulam aqui na Terra, porque se considera que há uma única encarnação. Então, vê-se que não é possível, né? Allan Kardec, ele relaciona 4 argumentos a respeito desta impossibilidade de que haja igualdade das riquezas, né? Que, então, é natural que hajam desigualdades. Ele traz os seguintes argumentos. É ponto matematicamente demonstrado que, primeiro, a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima insuficiente. 2. Supondo que, efetuada esta repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. 3. Supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. E 4. Admitindo desse ela, essa repartição, a cada um
o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então a gente vê que as encarnações, na verdade, elas são oportunidades para o desenvolvimento do espírito, porque nós somos espírito. Quando a gente reencarna, nós temos um corpo para viver as experiências que facultem desenvolvimento espiritual. As virtudes divinas, paciência, resignação, a abnegação, a caridade, a solidariedade, enfim, as virtudes divinas. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é neste conteúdo que está a meta, o propósito das encarnações. Não é? É por isso que em cada encarnação a criatura ela enfrenta determinado tipo de desafio. Ou reencarna com a riqueza, com a pobreza, numa situação de doença, numa situação de abandono. Há uma gama de possibilidades reencarnatórias que possibilitarão à pessoa reencarnada o desenvolvimento de virtudes espirituais específicas. De modo que, durante muitas encarnações, a criatura vá se desenvolvendo em todos os setores da possibilidade da inteligência e da moral. É por isso que há pessoas com graus de desenvolvimento diferentes. Duas pessoas não são iguais em nada, nunca, mesmo que sejam gêmeos univitelinos. São diferentes, porque teve experiências reencarnatórias anteriores diferentes, porque são criadas em circunstâncias diferentes, porque enfrentam desafios reencarnatórios diferentes, etc. De modo que o desenvolvimento da inteligência e da moral se dá de maneira diferente para cada pessoa. Não existe duas pessoas iguais. Cada pessoa é única no seu desenvolvimento espiritual. Allan Kardec ele faz um comentário sobre este assunto da seguinte maneira: cada um tem de possuí-la, a riqueza, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. É isso. São experiências dadas à pessoa reencarnante para o desenvolvimento do seu espírito, porque nós somos espírito, nós não somos o corpo, não é? Então, veja, uma pessoa que, por exemplo, nasce numa família rica ou adquire riqueza numa encarnação, numa outra encarnação, poderá ser uma experiência na pobreza, etc. E assim por diante, né? Veja que interessante esse comentário de Allan Kardec. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então veja que são apenas meios para o desenvolvimento das virtudes divinas. Este é o ponto, né? E finalmente lá, mais a conclusão dos seus comentários, ele fala assim: as leis humanas podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vencerem elas, as leis, de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Ou seja, não se pode impor uma riqueza igual para todos através de leis humanas. Elas logo se desfazem pelas características diferentes de cada pessoa. O grau de evolução, de inteligência e de moralidade diferente. Cada pessoa vai lidar de maneira diferente, né? A origem do mal, que resulta, né, de ter a pobreza, a pessoa cair na revolta,
ou a riqueza, a pessoa cai na indiferença e tudo mais. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, o foco que muitas vezes se dá aqui na Terra para a questão da igualdade das riquezas, a distribuição das riquezas por igual, aquela que se chama justiça social, é uma abordagem equivocada. A abordagem está na orientação da conduta moral da criatura, para que a criatura se desenvolva, vencendo o orgulho, não é? Vencendo o egoísmo, desenvolvendo a caridade, a fraternidade. Aí está o foco para onde devem se dirigir as atenções da sociedade humana. Há um entendimento que é o seguinte: há a riqueza material e há a riqueza espiritual. A riqueza material, olhada do ponto de vista humano aqui da Terra, dá valor à pessoa mais rica e tudo mais. Mas do ponto de vista espiritual, nós poderíamos usar aqui uma frase que é muito conhecida popularmente. Diz assim: o mais rico não é o que mais tem, mas é o que menos necessita. A pessoa que menos necessita, ela está mais serena diante da vida. Ou seja, desenvolveu as virtudes da paciência, da resignação, da caridade, da abnegação. A pessoa pode ser rica em dinheiro, mas será uma pessoa asserenada, continua exercendo o seu trabalho, promovendo bem-estar da sociedade humana, desenvolvimento de pesquisas, de ganho para as famílias, etc. Uma pessoa na pobreza pode viver a sua luta com resignação, com paciência, com dedicação, com esforço, mas sem revolta ou sem a indiferença. Então, o mais rico é o que menos necessita. É uma questão de apego, né? A questão nesse mesmo sentido, nós poderíamos dizer que Jesus foi a pessoa da humanidade terrestre a mais rica de todas do ponto de vista espiritual. E, no entanto, ele mesmo dizia que não tinha onde reclinar a cabeça do ponto de vista material. Mas, no entanto, é o que menos necessitava. Portanto, espiritualmente mais rica, e do ponto de vista da terra, da pobreza, mas absolutamente sereno, resignado e paciente. Então ficam essas pequenas anotações a respeito da riqueza, né? Essa desigualdade das riquezas que tem trazido no seio da humanidade terrestre tantos conflitos, tanto desentendimento. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda examinando alguns itens, alguns assuntos acerca não se pode servir a Deus e a Mamon, examinando instruções dos Espíritos. Até lá, então, que Jesus nos ampare.